que a justiça consumerista é um problema tão grande? Porque no Brasil, hoje, a gente tem, segundo o Justiça em Números, 90 milhões de processos pendentes. 30% disso, pelo que a gente apurou na época, era consumerista. Então, a gente está falando aí mais ou menos de 30 milhões de processos que discutem, né, coisas relativas ao direito do consumidor. Por que tem tanto processo? Levantamos, descobrimos que os maiores são os bancos e as empresas de telefonia. Muito bem, entramos mais. O que tem? Quais são os pedidos nesses casos? Nas empresas de telefonia, 70% dos pedidos dos processos, envolvem um pedido de dano moral, uma indenização por dano moral por causa de algum problema no serviço. E nos bancos, 50%. Então a gente está falando que, assim, malemar, uns 15 milhões de processos são por dano moral, tá? Beleza, esse é o tamanho do problema. É muito custo para as empresas, para o judiciário, para a sociedade como um todo. Como a gente pode resolver? A gente foi lá, mapeou também nessa mesma pesquisa, o quanto que as pessoas, antes de entrar com o processo, procuram os métodos alternativos de resolução de disputa, no caso consumidor.gov, e qual que era a efetividade disso. Então chegamos em 2 diagnósticos, no máximo 60% das pessoas procuram alguma coisa desse tipo, ou seja, 40 está fora, no mínimo. 40 já não procura, poderia procurar. Segundo, demora um ano e meio para resolver no judiciário, tá? Esses 15 milhões de processos, que seria 30, 15 milhões de dano moral. Demora um ano e meio. No consumidor.gov, por exemplo, a gente poderia resolver isso aí em 7 dias. Tá? Então, essa é a balança, essa é a situação. Tem um problema muito grave, tem uma outra solução que não está sendo utilizada, mas que poderia ser, pelos números que a gente levanta, e a solução provavelmente seria muito mais efetiva. O que a gente sugeriu na época é que houvesse um mecanismo que vinculasse direto o consumidor.gov com os processos, para já ser uma solução, já de partida aplicar essa solução e eventualmente tentar outra coisa. Mas os colegas aqui hoje vão mostrar para vocês que essa demora para andar, mas essa é uma só. Tem várias outras, a sociedade, isso seria um jeito público de resolver. Tem muito jeito privado, legal e que dá resultado para resolver esse problema que a gente identificou. Nós no Mercado Livre, por exemplo, quebramos essas possibilidades, por exemplo, em 4 opções, em 4 portas diferentes para o consumidor, para que ele se sinta representado, para que ele se sinta, para que tenha veja no processo um processo efetivamente democrático. Um deles é o que a Andrea mencionou, que é o próprio modelo de reclamação no Mercado Livre, que é conhecido mundialmente como um sistema de ODR, porque é um sistema de resolução de disputas online, que traz algum tipo de tecnologia para resolver o conflito. Então existe um fluxo dentro, em que se passa por um método que começa como uma negociação e pode chegar a uma mediação atípica. Esse método já que é muito parecido, que é espelhado no sistema do eBay, do Moldria, para quem conhece, já é muito efetivo e tem trazido mais de 70%, 80% de resolução. Então a gente sempre incentiva muito, e isso muito pelo cenário que o Fernando estava traçando, de que muitos no Brasil, por uma série de motivos ainda, tem muitos consumidores, muitos usuários que não buscam a empresa. Nós incentivamos muito o usuário que nos busque. Inclusive nós criamos há 2 anos um vídeo para basicamente educar o usuário a nos procurar.